havia uma sala grande sem teto, dava para olhar as estrelas, né? Nós precisávamos de um teto. E a Ana Luísa, uma estudante que foi do CA, ela então convenceu o diretor do centro que poderíamos ajeitar aquela sala ali no pátio de estacionamento ali fora. Sala grande, enorme, sala de aula. E o Marcondes, que era proreitor de extensão, ajudou. Aí construímos, botamos o teto. Quando botamos o teto, ajeitamos, pintamos, outros queriam, mas aí já era do projeto de psicologia comunitária, né? Então nesse dia nós batizamos o projeto de NUCOM. E um dos alunos pintou um mandacaru, um cactus bonito. O NUCOM, ele faz parte da minha vida desde a minha graduação, quando eu entrei no curso aqui na década de 80, e eu pude participar do NUCOM enquanto estudante. E foi uma experiência muito rica, principalmente nessa época, porque a psicologia comunitária e a psicologia ela não tinha atuação no contexto rural. Então, poder, já no final da década de 80, desenvolver trabalho, no nosso caso a gente desenvolvia com pescadores, com moradores da comunidade, com agricultores, com algumas religiosas também que faziam parte do trabalho. E foi uma atividade muito importante porque foi com essa experiência na psicologia comunitária que eu pude ter contato com a prática. A ideia ela surge quando problematizamos a psicologia em 1981. E essa problematização apontava para duas coisas. Primeiro, que era preciso romper os muros da universidade para que pudéssemos estar mais próximo da população. E segundo, no sentido mais específico, de uma psicologia que pudesse também estar a serviço da população. Eu faço parte de um grupo que originou o NUCOM. Na verdade, ele não se chamava NUCOM. No primeiro momento, era um projeto de extensão do professor César Wagner, que chamava Psicologia Popular. Então, foi um projeto que foi desenvolvido no Pirambu, onde havia profissionais de diversas áreas, de educação, da psicologia, mais da psicologia. E o grande objetivo era tentar olhar a psicologia com outros olhos, né? Principalmente ver a psicologia a serviço da população menos favorecida. O NUCOM ele tem como objetivo o desenvolvimento do sujeito comunitário dentro do seu contexto de moradia, que no caso é a comunidade. E para que isso aconteça, a gente desenvolve atividades de ensino na área de disciplinas do curso de psicologia, de grupos de estudos, de cursos. Na área de pesquisa, a gente desenvolve pesquisas relacionadas às temáticas que surgem das atividades de campo, como atualmente a gente está trabalhando a temática da pobreza, das implicações psicossociais da pobreza. E na atividade de extensão, a gente desenvolve atividades no campo rural, que é o campo da Canafístula, e no campo urbano, que é o campo do Bom Jardim. Então, essas são atividades que compõem esse tripé do ensino, pesquisa e extensão, que é inerente à denominação de núcleo. O NUCOM é a expressão de tudo isso, porque o NUCOM, como projeto de psicologia comunitária, ele nasce da extensão. Então, a base do NUCOM era a implicação, era o compromisso, era estar engajado num processo social e humano, lado a lado com os moradores. Então, ele nasce dessa extensão e nasce dessa implicação, né? E pouco a pouco ele avança, né, para outras dimensões da produção do conhecimento em psicologia comunitária. O projeto de psicologia comunitária me abriu as portas de uma possibilidade de uma psicologia mais engajada com as questões sociais, políticas aqui do Ceará. Então foi uma maneira muito interessante, apesar de eu já conhecer Fortaleza, eu não tinha muita vivência no Ceará. Então quando eu cheguei, né, que eu entrei para o NUCOM, que não era o NUCOM, era o grupo de psicologia, projeto de extensão de psicologia comunitária, e eu tive a oportunidade de tanto viajar para o sertão, a gente tinha um campo de extensão lá em Pedra Branca, como também
na parte do litoral em Beberibe. No contexto do NUCOM foi que eu consegui entender como seria possível articular a reflexão teórica, a produção de conhecimento, com a produção de intervenções no contexto social, e especialmente no contexto comunitário. Então, assim, eu lembro com muito carinho, com muita gratidão das oportunidades que eu tive de estar em campo, conversando com as pessoas, planejando conjuntamente propostas de intervenção, colhendo alguns frutos desses processos, tanto do ponto de vista da produção de conhecimento, quanto do ponto de vista da transformação de processos psicossociais no contexto comunitário. E eu lembro assim que eu me sentia muito privilegiada por estar na graduação em psicologia e poder ter uma atuação dentro de um espaço rural, assim, para mim isso era muito inovador e isso me ajudou muito, assim, foi uma formação que eu não teria como ter tido se não fosse via NUCOM. Eu acho que isso foi um diferencial na minha formação como psicóloga. Eu entrei mais ou menos no meu segundo semestre aqui e eu não conhecia muito sobre o que era a psicologia comunitária, né? E aí eu comecei a me engajar nas atividades e comecei a participar do campo rural, no município de Pentecoste, na Fístula. E lá eu tive uma experiência magnífica, sabe? Porque a partir daí a gente construiu um grupo de mulheres e foi muito gratificante ter esse grupo, assim como o nosso grupo de agricultores da região, que a gente participava das reuniões, facilitava os momentos. Então foi um aprendizado gigantesco para mim, sabe? Uma coisa marcante para mim, da minha vivência do NUCOM, foi os processos de planejamento das atividades. Aqui no NUCOM nós tínhamos um modo de funcionamento em que nós decidíamos os processos de organização do núcleo e as diretrizes que o núcleo iria assumir a partir daquele momento. Isso tudo era decidido coletivamente. Então essa é uma marca que eu levei também no NUCOM, a paixão pela produção coletiva dos processos, tanto organizativos quanto de conhecimento. É uma formação que é existencial, ela mexe profundamente com a gente, assim. A partir do momento que a gente passa pela porta do NUCOM para ser extensionista, é como se a gente estivesse entrando pelo portal, né? Uma porta, entende? Porque a gente se transforma num novo ser, que é esse ser nuconiano, né? Parece que mexe mesmo no gene da gente, assim. Eu acho que quando a gente entra no NUCOM, a gente passa a construir um projeto de vida que está alinhado com esses valores de cooperação, de solidariedade, de amorosidade. Então, o NUCOM, eu acho que ele é um espaço que reúne, mesmo dentro de uma estrutura acadêmica de uma universidade, ele consegue reunir elementos que ajudam a gente a pensar não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Eu acho que ser nuconiano significa assim, a gente tem sonhos, a gente acredita em coisas parecidas. Então, de alguma forma, a gente se identifica com essa identidade de ser nuconiano. E tem também uma marca no NUCOM que quando a gente sai, quando a gente termina a nossa atuação dentro do NUCOM, a gente ganha um cacto. Todo mundo que passa por aqui encerra o seu ciclo ganhando um cacto, que é muito símbolo da resistência mesmo e da vida que pulsa independente das dificuldades. Para além das dificuldades, há muita vida e resistência. E essa experiência que eu estou vivenciando no NUCOM, ela é uma espécie de trajetória que bem antes eu já tinha algum tipo de relação com o NUCOM, não diretamente com os membros, mas com a literatura que era produzida pelo grupo, né? Desde a graduação, nas disciplinas de psicologia comunitária, durante a minha atuação profissional como psicólogo num programa de assistência técnica em assentamentos rurais, a gente também discutia muito, enquanto equipe, o material produzido pelo NUCOM como uma espécie de base ou de referência para o nosso trabalho. Então, a partir dessa aproximação de interesses foi que eu achei que seria um momento muito interessante de poder me qualificar mais em relação a essa temática, vindo cursar o pós-doutorado aqui junto ao NUCOM, no programa de pós-graduação da psicologia, com orientação da professora Verônica. O projeto deu a possibilidade que naquela época a gente ficava muito em sala de aula, a psicologia era um curso muito assistir aula, voltar para casa, assistir aula, voltar para casa. E como participando
da psicologia comunitária, eu passei a conhecer pessoas de outros semestres, né, de conviver. Então, eu estava recém-chegada, então foi muito importante para mim, inclusive para fazer amigos, né, de estar aqui, almoçava junto, ia para o RU. E eu atribuo esse período de inserção no NUCOM aos meus melhores momentos como estudante de psicologia. Certamente, o NUCOM foi responsável pelo o encantamento que a psicologia produziu em mim. Foi um espaço, eu falo sempre que o NUCOM foi a minha universidade, assim. Porque assim, no primeiro semestre eu entrei e já me identifiquei com a proposta do NUCOM, porque eu já tinha algo em mim muito incipiente dessa crítica, dessa sensibilidade. E aí quando eu vi que tinha um espaço onde eu podia desenvolver isso, onde eu podia colocar o meu sonho dentro dele e trabalhar com esse sonho, eu disse, meu irmão, vai ser massa entrar no NUCOM. E um trabalho que é uma marca do NUCOM, que é esse trabalho, né, muito fundamentado no afeto. Então isso, para mim, tem sido muito, muito enriquecedor. Eu acho que o psicólogo comunitário, ele está como qualquer outra pessoa, no nosso fazer, né, na nossa prática, ele é uma eterna construção, porque a gente aprende todos os dias, né, com cada lugar que a gente vai, com cada pessoa, com cada palma que a gente bate, cada pessoa que abre a porta para a gente, seja no campo rural, seja na cidade. Então, assim, me transforma até hoje. É um grande amor, né? Assim, ser parte do NUCOM é um grande amor. Então, o NUCOM é isso, é um espaço de produção de conhecimento, de você experimentar a invenção de uma outra forma de fazer psicologia, mais situada no cotidiano, mas que se alimenta desses processos cotidianos, mas também, paralelamente a isso, ou entrelaçadamente a isso, é um espaço de bons encontros. E aí, por isso que o povo sempre se remete aos nuconianos com um carinho muito especial. Então, às vezes nós nem nos conhecemos, não somos da mesma geração, mas há um quê de identificação aí pelo fato de ser nuconiano. Já há um carinho gratuito aí pelo fato de ser nuconiano. Então, foram essas as heranças que eu trago do NUCOM.